Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Manual do Bebê. Introdução. Convidado a fazer a introdução deste audiolivro, aceitei com prazer por saber que ele seria destinado a pais preocupados e empenhados em criar bem seus filhos. Este manual do bebê não é normativo nem prescritivo e não pode nem deve ser um manual de como fazer bem feito. Ele traz informações úteis para o dia a dia e conta a história do nascimento e do desenvolvimento infantil, atrelada aos vínculos familiares. Acredito, porém, na sabedoria inata de vocês e que, além da necessidade de informação, cada família resolverá os impasses de sua maneira, com sua cultura e normas de funcionamento. Toda etapa de crescimento provoca emoções intensas e prazerosas, mas também acarreta conflitos, emaranhamentos e um pouco de ansiedade. É incrível que em poucos minutos se passe a amar um desconhecido íntimo. O encontro dos pais com o filho é um exemplo maravilhoso de mágica alquimia. Com ternura e dedicação, a mãe, com muito apoio do pai, dá segurança a seu bebê para que enfrente os futuros desafios. A família é um ambiente de afeto, de conflito, que devemos cuidar sempre e muito. Leonardo Posternak, pediatra e presidente do Instituto da Família. Capítulo 1. Como é um recém-nascido? Seu bebê. Pergunte aos pais qual é o bebê mais lindo de todos, que a resposta vem rapidamente. O meu! Todo mundo considera seu filho a coisa mais bonita que existe no mundo. E para o bebê, é muito bom que os seus pais continuem pensando assim. Porém, essa descrição não resistiria à opinião de uma testemunha imparcial e desapaixonada. O corpo do bebê apresenta um aspecto meio desproporcional. Tem uma cabeça grande, um nariz achatado, abdômen volumoso e pernas arqueadas. A pele do bebê, ao nascer, está coberta por uma camada sebácea que foi responsável por sua proteção enquanto estava no ventre materno e que, nas suas primeiras horas neste mundo, ajuda a conservar a temperatura do corpo. Logo após o banho, a pele que aparece é delicada e tem um tom rosado, além de ser coberta por uma leve penugem. O bebê pode nascer careca ou com uma cabeleira abundante, de fios finos e curtos. As unhas estão bem formadas, até compridas. Os ossos da cabeça não estão ligados ainda. Passarão alguns meses até que se unam. Essa ossificação lenta permite o desenvolvimento do cérebro e, geralmente, termina no fim do segundo ano de vida do bebê. O peso médio de um recém-nascido é de 3.300 gramas. Se for prematuro, ou seja, nascer antes das 37 semanas previstas, o peso provavelmente será inferior a 2.500 gramas. Neste caso, ele pode ter alguma imaturidade, o que o levará a uma incubadora, onde será atendido por médicos e enfermeiras. A proporção de todas as partes do corpo de um recém-nascido vai se modificando com o passar dos anos
até adquirir a de um adulto. Por exemplo, o tórax é mais comprido que as pernas até os 2 anos, quando a criança muda e alcança a proporção característica de um adulto. O bebê de baixo peso. Se o bebê tem um peso inferior a 2.500 gramas, é considerado de baixo peso. Existem muitas razões que podem causar um peso baixo. A mais comum é o nascimento prematuro, antes da 37ª semana de gravidez. Cada semana da gravidez corresponde a um dado peso do feto e a um determinado grau de desenvolvimento e maturidade dos órgãos. O peso reduzido também pode ser consequência de placenta não suficiente ou de complicações durante a gravidez que tenham impedido o desenvolvimento normal do feto. Qualquer que seja a razão, é preciso estudar a situação e prestar ao bebê os cuidados necessários. Quando tem menos de 2.500 gramas e é prematuro, é comum que o bebê tenha dificuldade para manter a temperatura do corpo. Por isso, ele é levado à incubadora. Um ambiente térmico, adaptado às suas necessidades e que pode ser controlado. Caso o nenê tenha alguma dificuldade pulmonar ou cardíaca, existem outros aparelhos ainda mais sofisticados. A verdade é que hoje a maioria dos bebês prematuros pode crescer de forma perfeitamente normal. Houve casos de bebês que nasceram até com 370 gramas e cresceram perfeitamente saudáveis. Mesmo que o bebê tenha que ficar algum tempo na incubadora, é importante visitá-lo com frequência. Isso facilitará a sua futura adaptação ao ambiente familiar. Peso e comprimento. Os bebês que nascem dentro do que é considerado período normal de uma gravidez, entre a 37ª e a 41ª semana de gestação, pesam 3.300 gramas, medem 50 centímetros e têm um perímetro cefálico de 34 centímetros. Esses números podem variar conforme o sexo da criança. Os meninos costumam pesar alguns gramas a mais do que as meninas. Fatores genéticos. Pais altos geralmente têm filhos altos. Ou as condições da gravidez. Uma mãe que não se alimentou bem ou que fumou durante a gravidez acaba tendo filhos de peso inferior. É comum que na semana seguinte ao seu nascimento, o bebê perca entre 5% e 10% do peso que tinha ao nascer. No entanto, na segunda semana, ele geralmente recupera essa perda e começa a ganhar peso sem parar. O ganho de peso ideal seria de 20 gramas por dia no primeiro trimestre, quando ele começa a se movimentar e passa a perder calorias em forma de energia e, portanto, engorda menos, de 10 a 15 gramas ao dia. No entanto, esse crescimento não é linear. Não é necessário pesar o bebê a cada dia. Um controle mensal na visita ao pediatra é suficiente. Quanto ao comprimento, um bebê cresce no máximo, no final de um ano, 50% da estatura que tinha ao nascer. Por exemplo, se nasceu com 50 centímetros, depois de um ano, terá no máximo 75 centímetros. Os pais podem e devem acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Mas é o pediatra quem poderá avaliar a evolução do bebê
e, caso seja necessário, adotar as medidas indicadas para o caso. Por isso, é importantíssimo visitar o pediatra com frequência. Aliás, procure escolher e conhecer esse profissional antes do nascimento de seu filho. É imprescindível encontrar uma pessoa com quem possam criar uma relação de confiança e de colaboração. É essencial que um pediatra acompanhe o ritmo de crescimento da criança a cada mês e que suas indicações sejam seguidas à risca pelos pais. A cabeça. A cabeça de um bebê que nasceu de parto normal apresenta, normalmente, uma forma alongada. Não estranhe, afinal, para chegar ao mundo foi preciso passar por um canal muito estreito. Mas, se o bebê nascer de cesariana, sua cabeça terá a forma normal, arredondada. Como já mencionamos, os ossos da cabeça não nascem unidos. Dessa maneira, a calota craniana pode crescer à medida que o cérebro do bebê se desenvolve. A sutura desses ossos se consolida entre 9 e 18 meses de vida. Se para o bebê nascer foi preciso a ajuda do fórceps, é possível que surja um pequeno edema na região. Isso não deve ser motivo para nenhuma preocupação. Em poucas semanas, desaparecerá. É bom saber que nos primeiros 3 meses de vida, o bebê não consegue manter sua cabeça reta ou firme. Por isso, quando estiver no colo, é necessário tomar sempre o cuidado de apoiar seu pescoço com as mãos ou usar o antebraço de apoio. Não é muito comum, mas alguns bebês nascem cabeludos. Esse cabelo longo logo cai e muda de cor. A cor do cabelo do bebê só se define depois dos 12 meses. O mesmo acontece com a cor dos olhos. Se ele nasceu com olhos azuis, é importante esperar até o 6º mês, quando finalmente o tom se define. E saiba que se ele nasceu com olhos escuros, eles nunca ficarão claros. Ao nascerem, os bebês já conseguem ver e seguir os objetos que tenham movimentos lentos, além de serem atraídos pelos rostos que os cercam e pelas cores vivas. Nos primeiros dias de vida, o bebê já tem 40% da visão desenvolvida. Por isso, consegue enxergar até 30 centímetros, distância suficiente para ter uma relação olho a olho com sua mãe, fundamental para o seu bom desenvolvimento emocional. A pele. Como dissemos, quando o bebê nasce, sua pele é rosada e recoberta por uma película sebácea conhecida como vernix caseosa, que serve de proteção e sai no primeiro banho. Aquele tom rosado é decorrente da abundância de glóbulos vermelhos, indispensáveis para a vida no interior do útero materno. Acontece de a pele do bebê se tornar amarelada e manifestar a presença de icterícia. Pode ser necessário tirar uma amostra do sangue para que o pediatra investigue a causa. Nada assustador. As maternidades usam um aparelho que dá uma picadinha na pele. É o chamado Billy Check. Geralmente, esse tom deve-se ao excesso de glóbulos vermelhos. Em função disso, ele acaba expelindo uma substância chamada bilirrubina, que pigmenta a pele de amarelo. Se os valores de bilirrubina forem altos, a criança deverá ser submetida a um tratamento de fototerapia. Quer dizer,
ela será exposta durante alguns dias a uma lâmpada especial que transforma a bilirrubina e devolve à pele sua cor natural. Não se preocupe. Esse tratamento não é doloroso e, apesar de obrigar o uso de uma venda nos olhos, não impede o contato normal da mãe com o seu pequeno. É possível que o bebê nasça com muitos pelos sobre seu corpo, mais precisamente no rosto e nos ombros. Eles desaparecerão após algumas semanas. No rosto do bebê, especialmente no nariz, testa e queixo, podem aparecer alguns pontinhos brancos, que também desaparecem em pouco tempo. Alguns bebês nascem com manchas vermelhas nas pálpebras, entre as sobrancelhas ou na nuca. Isso não tem a mínima importância. Seu nome é angioma, e essas manchas vão sumindo com o tempo até desaparecerem. A pele do bebê é muito suave, tanto que existe a expressão tão linda quanto uma pele de bebê. E delicada, podendo apresentar alterações diante de mínimos estímulos, como o toque, a temperatura, o atrito. O cordão umbilical. O cordão umbilical pode ser considerado o cordão da vida. Afinal, foi através dele que a mãe alimentou seu bebê em seu ventre. Logo que nasce, deve-se aplicar álcool a 70 graus no cordão umbilical. Ele irá secando e cairá entre o 7º e 15º dia. Pode acontecer que durante alguns dias a ferida do umbigo libere um líquido, apresente uma vermelhidão ou ainda tenha mau cheiro. Nesses casos, é importante lavar muito bem a ferida e aplicar um antisséptico, como a cloroexidina, além de levar o bebê a uma consulta ao pediatra. Muitas vezes, o umbigo salta para fora, devido a uma hérnia umbilical. Isso costuma acontecer quando o bebê chora. Não tem problema nenhum. Geralmente, desaparece nos primeiros meses de vida. Caso a cicatrização do umbigo apresente algum problema, só o pediatra pode sugerir algum tratamento. Os órgãos sexuais. Menino ou menina? A verdade é que o sexo não importa. Menino ou menina, com certeza será bem recebido e motivo de muito amor e felicidade. Se for um menininho, pode ser que os pais sintam alguma dificuldade para puxar o prepúcio para trás a fim de descolá-lo da glande. É normal, porque a glande e o prepúcio estão aderidos no momento. Mas essa aderência desaparecerá ao longo dos primeiros anos. Não faça nenhum movimento brusco e nem procure descolar o prepúcio à força. A região é delicada. O uso de força pode fazer com que o prepúcio não se retraia no futuro. Não se espante também com o volume do saco escrotal nos primeiros dias de vida. A causa de seu tamanho relativamente grande é simples. Houve acúmulo de líquido, que desaparecerá em pouco tempo. Em alguns casos, os testículos podem estar escondidos. Isso também acontece com certa regularidade, de tempo ao tempo que eles acabam indo para o lugar. Converse com o pediatra para que ele possa tomar as eventuais providências. Já o sexo das meninas apresenta outros problemas ao nascer. Pode acontecer de a menininha vir a ter algumas perdas sanguíneas vaginais ou mesmo ter as glândulas mamárias inchadas. O que também pode ocorrer com os meninos.
As duas situações são sinais de transferência dos hormônios sexuais da mãe no final da gravidez. É importante não espremer, apertar ou massagear as glândulas mamárias. Esse tipo de pressão pode causar uma infecção. Não se preocupe, o inchaço desaparece num curto espaço de tempo. Além disso, com as meninas, deve-se tomar muito cuidado na asepsia, para evitar a contaminação das vias urinárias por fezes. Qualquer anomalia ou alteração no sexo do recém-nascido deve ser comunicada ao pediatra. O primeiro exame médico. Normalmente, nos dias que se seguem ao nascimento do bebê, o pediatra faz um exame minucioso na maternidade ou na primeira consulta. Esse tipo de exame pode ser estranho para os pais, pois parece que o pediatra está brincando com o bebê, como se ele fosse um boneco de borracha, de tanto que ele vira a criança de um lado para o outro. Segura a criança pelas axilas, deita-a na cama, finge que a faz caminhar, procura fazer com que agarre seus dedos. Coloca-a sentada. Parece uma sessão de ginástica. O que o médico pretende, na verdade, é verificar se a criança se adaptou bem à nova vida, se não apresenta alguma anomalia e se seu sistema nervoso é normal. É comum que no berçário sejam extraídas algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê para fazer um exame cuja finalidade é analisar sua saúde e descartar a possibilidade de algumas doenças. É o chamado diagnóstico precoce. Caso não tenha sido feito no hospital, pode ser feito logo depois da alta em um laboratório. Em caso de qualquer dúvida quanto a esse procedimento, os pais têm o direito e o dever de conversar com o pediatra sobre tudo o que os preocupa. Este primeiro exame médico, como também os outros que virão periodicamente, tem um único objetivo: a prevenção. Com certeza, essa é a melhor defesa em favor da saúde de seu filho. Capítulo 2. A mulher depois do parto. A depressão. Toda mulher que acaba de ter um filho viveu 9 meses preocupada com as alterações em seu corpo, o parto e o desenvolvimento perfeito do filho em sua barriga. Durante todo esse tempo, ela foi experimentando sensações diferentes das habituais com o seu corpo. Após o nascimento do bebê, que junto com muita felicidade também trouxe momentos de tensão, medo e ansiedade, chega uma sensação de relaxamento físico e psíquico, coincidindo com a necessidade de enfrentar os problemas próprios de seu novo papel, ser mãe. Voltar para casa acaba trazendo uma sensação ambivalente. Se por um lado é bom chegar em casa, por outro será necessário enfrentar uma nova vida. O cenário mudou. Há uma nova pessoa que exige constante atenção e carinho. Essa situação pode mesmo chegar a ser angustiante para a mãe, porque ela também precisa da atenção e do amor dos outros. Por vezes, isso pode causar depressão. A explicação é simples. Diante de uma crise,
A defesa da mulher é regredir às instâncias mais seguras e conhecidas para se reorganizar e prosseguir. Ou seja, certa capacidade de regredir na mulher é normal e desejável. A adaptação à nova rotina não é fácil e pede, acima de tudo, paciência. Em primeiro lugar, para se encaixar à nova vida. Depois, para reorganizar e reiniciar seu relacionamento com os outros. Não tenha dúvidas. Uma situação transitória que em poucos dias deverá desaparecer, especialmente se a nova mãe contar com a ajuda. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.